Glórias sejam dadas ao Senhor. Meus amados, cumprimento a todos com gloriosa paz do Senhor Jesus. Eu recebi esse estudo que tem um título Cobertura Espiritual. Isso é bíblico? É de autoria de Thomas Magnum, formado em teologia e graduado em jornalismo, pesquisador na área de religiosidade brasileira. É casado há 8 anos com Kelly Grace e mora no Recife. E o site Púlpito Cristão foi que publicou. E eu achei interessante repassar e comentar esse estudo. Diz assim o autor Thomas Magnum: a cada dia o sincretismo religioso no meio evangélico fica mais absurdo e assustador, porque muitas vezes o indivíduo não sabe onde está entrando, se num templo evangélico, ou num centro espírita, ou ainda não sei lá o que tem a palavra gospel no meio. Uma das mais novas modinhas doutrinárias das igrejas neopentecostais é a cobertura espiritual. Ou poderíamos chamar também como personal program. O crente agora tem um guru que vai guiar suas decisões e escolhas na vida. E nisso temos as mais absurdas colocações, a ponto até de interferir na vida conjugal de um casal. Isso nós vemos muito nas seitas. E alguns neopentecostais se assemelham às seitas nessa dominação sobre as ovelhas, e nós vamos ler aqui na Bíblia Sagrada a respeito disso. Essa prática tem crescido muito em solo brasileiro e vemos muitos grupos antes históricos no meio evangélico agora abraçarem cegamente o movimento da cobertura espiritual. Vamos explicar isso aqui. Quanto às seitas, já sabemos que é assim. As seitas, os líderes, invadem até a intimidade do casal para dizer tudo como deve fazer. Interessante ressaltar uma semelhança indissociável com os espíritos guias do espiritismo. O fiel vai comprar um carro, tem que perguntar ao seu líder. Vai namorar, tem que ter autorização do seu líder. Vai sair para jantar com a esposa, tem que ter a aprovação do seu líder. E aí vemos um desenvolvimento herético de um tipo de cativeiro da vontade, exercido por parte de muitos líderes desses grupos, que geralmente se subdividem em pequenos grupos ou células, como forma estratégica para manterem os membros sob o controle do líder maior. Eu vou fazer uma pausa aqui para dizer que esse autor tem certa razão quando fala isso. Já presenciei casos em que o irmão recebe um convite ou uma proposta, seja lá o que for, ela disse: não, eu tenho que falar com o meu líder, eu tenho que pedir autorização ao meu líder espiritual. Não faz nada sem o consentimento. Não é apenas conselhos, é o consentimento. E ai dele se não fizer de acordo, não com a vontade dele, mas a vontade do líder. Então, o irmão passa a não ter mais vontade própria.
É um alienado, passa a ser um alienado manipulado pelo líder. Aconselhamento, tudo bem. Aconselhamento, receber conselho de um pastor, de uma pastora mais experiente, isso é praticado nas igrejas. Na minha igreja nós praticamos. Eu mesmo, através da internet, aconselho muitos, dou a minha opinião. Aconselhamento é opinião. Agora, o liderado, o consulente, o que está precisando, segue, acata se quiser, não é obrigação. Não existe um domínio sobre a ovelha para fazer aquilo que é da vontade do líder, mas de maneira alguma. Agora, guia espiritual, aí está guiando, ele vai acompanhando o líder para onde ele indicar, para onde ele apontar o caminho, é outra coisa. Já vou ler aqui a respeito desse assunto de dominação, que está em 1 Pedro 5, versículo, começando do versículo 1. Aos presbíteros que estão entre vós, pastores, presbíteros, bispos, admoesto eu, que sou também presbítero com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Olha bem aqui, o rebanho não é do pastor, o rebanho não é da igreja. Apacentai o rebanho do Senhor, apacentai o rebanho de Deus, que Deus confia às igrejas, confia ao pastor, com zelo, com cuidado, não com torpe ganância, nem com desejo de dominação. E aqui, na Bíblia de Estudo Pentecostal, nos comentários diz: a ambição por dinheiro, o ensino do Novo Testamento para quem administra a obra de Deus é que recebam sustento daquela adequada da igreja, e que se contentem com o que têm para si mesmos e para suas famílias. Nenhum pastor deve enriquecer-se em detrimento da obra de Deus. Aqueles que se deixam dominar por esse desejo ficam à mercê dos pecados da cobiça, da prevaricação, do furto. Da prevaricação e do furto. Por amor ao dinheiro, comprometem a palavra de Deus, os padrões da retidão e os princípios do reino de Deus. Segunda parte, a sede de poder. Aqueles que cobiçam o poder, dominando aqueles a quem deveriam servir, pelo abuso excessivo de sua autoridade. Antes, o pastor deve conduzir a igreja. Antes, o pastor deve conduzir a igreja, servindo de exemplo ao rebanho, na sua devoção a Cristo, no serviço humilde, na perseverança, na retidão, na constância, na oração e no amor à palavra. Aqui, meus amados, vamos seguir em frente. Continua aqui o autor desse artigo, que tem um título: Cobertura espiritual. Isso é bíblico? Um dia desses, conversando com um rapaz de uma dessas igrejas, me pediu uma indicação de um bom livro teológico. Ao lhe indicar,
ele me disse que ele não podia ler aquele autor ou autores que não fossem Kenneth Hagin, Ben-Hinn, Rebecca Brown ou John Bevere, que é o mais novo do ranking. Ou seja, o rapaz foi proibido pelo seu guru, foi proibido de ler algumas coisas que confrontem os ensinos de tais profetas do erro. Controle mental, lavagem cerebral, cabresto curto. O sentido maior da dominação é colocar cabresto curto, rédea bem curta, para ter o domínio pleno das ações das ovelhas. Ao conviver com pessoas que saíram de grupos neopentecostais, pela graça de Deus, pude constatar de perto, tais pessoas eram amaldiçoadas por seus antigos líderes. Ficarem isoladas e abandonadas por antigos amigos que ainda pertencem ao grupo. É aquele negócio, característica das seitas. Sai do grupo, pode passar 15 anos lá, 30 anos, sendo fiel às ofertas, tudo mais, mas saiu, agora são amaldiçoados, porque está fora do canal da bênção. Características das seitas. Ao sair de tais grupos, existe realmente um impacto psicológico e emocional, claro, que é uma característica de seitas heréticas, que excluem e desprezam, muitas vezes perseguem antigos membros do grupo, causando um dano emocional reparado somente pela misericórdia e graça de Deus. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e perseguidos e oprimidos, e eu vos aliviarei. Você quer sair da seita? Saia e se lance nos braços do Senhor Jesus. O controle mental impulsiona tais pessoas a fazerem e viverem dessa forma, em conformidade com esse evangelho malfazejo e maldito. E ele cita aqui Gálatas, capítulo 1, versículo 8. Devemos avaliar qualquer ensino religioso com a palavra de Deus e vejamos o que diz a palavra de Deus. Mas vamos ver Gálatas, capítulo 1, versículo 8, que é citado aqui. Diz assim a palavra do Senhor: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja amaldiçoado. Seja anátema, seja amaldiçoado. A Bíblia diz que o Espírito Santo é nosso guia. Está ouvindo aí? Você que não dá um passo sem ouvir o seu guru, o seu líder, sem receber a cobertura espiritual, na verdade a autorização do seu guru, do seu guia, ouça. Porque está escrito: mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. João 16, 13. Nos diz que o próprio Deus guia seu povo, guiará os mansos em justiça, e aos mansos ensinará o seu caminho. Salmos 25, verso 9. Romanos 8, 14, que os filhos de Deus têm o Espírito de Deus, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Salmos 119, verso 24, que a palavra de Deus deve ser nosso guia. Também os teus testemunhos são meu prazer e os meus conselheiros. A palavra de Deus, a palavra da verdade, é a melhor conselheira. É claro que não há pecado algum em sermos aconselhados, porque a Bíblia nos recomenda isso. Mas
vejamos uma advertência bíblica sobre o domínio do povo de Deus. Aí ele lê exatamente o que eu acabei de ler para vocês. 1 Pedro 5, 2 e 3. Temos realmente um crescimento de uma terapia espiritual multifacetada por idiotices e ridicularizações do intelecto humano. Deus nos dotou de racionalidade para julgarmos nossas decisões e exercermos senso crítico em nosso andar diário. Devido a essa idiotização coletiva, vivemos nessa neurose religiosa que está muito distante da santa palavra de Deus. O líder cristão deve ser usado por Deus para instruir seu povo em amor e exemplo, não por domínio. Voltemos ao evangelho cristocêntrico. Mais uma vez, o movimento neopentecostal descentraliza Cristo e exalta uma religião humana, antropocêntrica, egocêntrica, hedonista e sincrética. Que Deus nos guarde e nos ajude a propagarmos o verdadeiro e puro Evangelho de Cristo. Então, achei interessante editar um vídeo com esse artigo de Thomas Magno e também inserir aí o meu pensamento e os meus comentários. Fique com o Senhor Jesus.